Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 30 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos falar dos Salmos 99 e 100 e também Daniel, capítulo de número 8. Vamos ler aqui um texto que é Daniel 8:25. O tema do devocional de hoje é Deus protege o seu povo. Deixa-me ler aqui então Daniel 8:25, diz assim: com o intuito de prosperar, ele enganará muitos vamos começar de novo, né? Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Parece uma profecia dos dias reais, dos dias atuais, né? Mas vamos falar um pouco desta palavra. O profeta, então, está registrando aqui as suas visões acerca do tratamento ao povo de Deus sobre os impérios do mundo. Interessante porque Daniel tem ali visões relacionadas a impérios, alguns impérios que ele já tinha visto, outros que ele ainda não viu e que nem viria e nem conseguiria participar desses impérios porque ele já estava próximo da sua morte aqui no momento das suas visões. Mas Daniel é preciso nas suas visões, revelando, por exemplo, aspectos importantes do Império Romano, por exemplo, ou até mesmo do Império Grego, impérios que ele de fato não participa. E aqui nessa visão específica, a visão aqui do bode, né, do cordeiro, aliás, do cordeiro não, do carneiro e do bode, ele vai ter uma visão sobre um período da história do povo de Deus, até bem pouco conhecido aí, pouco falado, porque não há muitos relatos bíblicos sobre esse período, que é o período de Antíoco IV. O que esse homem fez? Vamos falar um pouco melhor dele, mas o que Daniel vai relatar é a chegada de um inimigo perigoso do povo de Deus. O nome dele, então, era Antíoco, e o que ele fez? Ele era um dos descendentes ali dos Seleucidas. Lembrando que o Império Grego, ele se divide em 4 grandes impérios ali dos seus generais. Depois, esses 4 impérios acabam virando 2 grandes impérios, os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Seleucidas ficam mais ao norte, os Ptolomeus mais ao sul, e a Palestina fica ali entre um e outro, né? Uma passagem entre 2 grandes impérios, o Império dos Ptolomeus e dos Seleucidas, considerado também parte do Império Grego. Agora, o que esse Antíoco IV ele faz? Ele, primeiro, profana o templo, porque ele entra no templo de Jerusalém e ele coloca lá uma estátua de Zeus, uma imagem para adoração de Zeus. Ele sacrifica um porco dentro do templo de Jerusalém, o que é uma profanação terrível. Além disso, ele proíbe os sacrifícios lá dentro do templo e também queima todas as cópias da lei. Quem tivesse uma cópia da lei teria essa cópia da lei queimada. Isso que Antíoco faz, essa revelação é dada aqui por Daniel. Ele entra em alguns desses detalhes, não em todos, mas ele fala, por exemplo, da profanação aqui do templo e também de cessar o sacrifício. Agora, interessante que Daniel fala sobre isso aproximadamente 200 ou 300 anos antes de acontecer. Uma visão muito profética de Daniel, e isso de fato acontece ali há 200, 300 anos depois, então, da morte do Daniel. Bom, na prática, o que nós podemos aprender aqui dessa situação toda, especialmente relacionada aí a Antíoco, mas principalmente como isso pode falar comigo e com você também aqui no ano de 2022, já chegando em 2023. Na prática, irmãos, foram raros os momentos de conforto para o povo de Deus na história. Foram raríssimos os momentos em que o povo de Deus teve liberdade
para cultuar a Deus. Talvez alguém pode dizer, mas no período da Idade Média, ou ali nos períodos em que o Império Romano adota o cristianismo como religião oficial, e nesse período o povo de Deus teve conforto. Não foi verdade, porque o que aconteceu com a deteriorização da igreja durante esse período foi terrível. E os verdadeiros crentes, eles foram perseguidos até por falsos crentes. Os crentes que eram fiéis a Deus, os crentes que queriam continuar servindo a Deus de maneira honesta e verdadeira, foram perseguidos por homens que se diziam crentes, que se diziam cristãos e eram verdadeiros enviados de Satanás. Então, ao longo da história, o povo de Deus nesse mundo nunca teve grande conforto, nunca conseguiu predominância. Foram raríssimos e raríssimos os momentos em que isso aconteceu. Apesar disso, o povo é chamado para servir a Deus mesmo em impérios opostos à fé. Então, muita gente acha que se um grupo de pessoas ganharem a próxima eleição, se determinado candidato A ou B, ou se determinado grupo ganhar a próxima eleição, aí sim o povo de Deus ele vai experimentar conforto. Isso não é verdade. Ele vai precisar manifestar a sua fé em um império totalmente oposto da fé, simplesmente porque os impérios do mundo eles são regidos por leis ou por normas completamente opostas à fé cristã. Por exemplo, no mundo, nos impérios do mundo, o orgulho, a prepotência, a vanglória são ferramentas naturais de existência. Na fé cristã, nós somos chamados para em todo o tempo sermos humildes, orarmos uns pelos outros e servir uns aos outros. Coisas que os impérios do mundo não só não conhecem, como também não usam como ferramentas. Eles preferem a influência do que o serviço na hora de servir a Deus. Então, o povo de Deus, ele está sendo chamado como testemunho da bondade de Deus, mesmo em impérios que são contrários à fé cristã. E o povo de Deus não pode achar que ele vai encontrar conforto fora do reino de Deus em impérios que não são os impérios do povo de Deus. Mas, nesse império, esse Antíoco IV aí, previsto aqui por Daniel, e que de fato depois chega e faz tudo o que a gente acabou de descrever, ainda assim, Deus preservou o seu povo para o cumprimento dos seus propósitos. Nesse texto que lemos, o 8:25, fala isso, que apesar disso, ele será destruído. Apesar de tudo que esse homem fez, ele será destruído. Por quê? Porque Deus tem os seus próprios planos a serem executados. E ainda que os homens possam traçar os seus planos, ainda que os homens possam maquinar o mal, ainda que os homens possam trabalhar para executar os seus planos perversos, Deus ele tem o seu próprio plano e o seu plano vai ser executado. No caso aqui, Antíoco foi morto sem ação humana. E é interessante que é exatamente isso que acontece. Um homem acostumado à guerra, como é o caso desse inimigo do povo de Deus aqui relatado em Daniel, a história diz que esse homem morre por uma doença e não por uma ação de homens, não pela guerra, ou o que era muito comum naquela época, ser morto pelos seus próprios companheiros ali de império, mas ele não foi morto assim, ele foi morto por uma doença. Bom, na prática, o que o povo de Deus deve fazer quando sabe que Deus o protege? O povo de Deus deve manter a santidade. Nós somos chamados à santidade. O povo de Deus não deveria negociar a santidade, mesmo que isso pudesse, ou que isso resultasse em grande perseguição contra o povo de Deus. Porque o povo de Deus sabe que quem o protege é o próprio Deus. E muitos homens e mulheres na história da igreja passaram ou foram martirizados por se manterem em santidade,
Então o povo de Deus deve manter-se em santidade em todo o tempo, jamais negociar a sua santidade. Então mesmo que você esteja sendo perseguido no seu trabalho, por exemplo, né, tirando aí um pouco agora o aspecto coletivo, trazendo para o lado mais individual, você talvez possa estar enfrentando uma perseguição aí no seu trabalho, ou na escola, ou até mesmo, sei lá, na família, alguma coisa nesse sentido. Não negocie o caráter cristão, não iguale no caráter, não iguale na maldade, iguale na santidade. Aliás, supere na santidade, né? Enquanto alguns vão para maledicência e fofoca, você vai para preservar o amor, para preservar a imagem da pessoa que às vezes está falando mal de você. Então, o crente deve manter-se em santidade, porque ele sabe que quem preserva o povo de Deus é o próprio Deus. Outra coisa, o povo de Deus deve manter-se em oração o tempo todo. O povo de Deus deve estar sempre em constante oração. Aí, para o império, para os governantes do império, nós somos chamados a orar pelos nossos governantes, e do ponto de vista pessoal, nós somos chamados a orar pelos nossos inimigos, a orar por aqueles que nos fazem mal. E, por último, na prática, o povo de Deus, quando é protegido por Deus, não deve se aliar a nenhum império. O povo de Deus não deve se aliar a nenhuma revolução. O povo de Deus não deve se aliar a princípios ou a impérios que defendem princípios que até se parecem com princípios cristãos, mas o seu fundamento é o fundamento do poder, é o fundamento da força, é o fundamento da capacidade financeira, do dinheiro, e esses não são princípios que devem nortear os impérios ou o império do povo de Deus. O império do povo de Deus é regido pela lei de Deus, pela palavra de Deus, e ele já tem um governante, que é o próprio Senhor Jesus. Bom, moral da história, o que vimos aqui é que Deus primeiro mostra através de Daniel a chegada de um perigoso inimigo do povo de Deus, mas que Deus preservou o seu povo para o cumprimento dos seus propósitos. Deus ainda tem propósito, ele vai preservar o seu povo. Moral da história, o povo de Deus não precisa temer os adversários externos da fé. Não precisa. O povo de Deus não precisa temer os inimigos externos da fé. O povo de Deus não precisa ter medo de Satanás, de obras de ocultismo, dessas pseudo-apocalipses, né? Parece que se acontecer determinada coisa no nosso país, se determinado candidato ganhar, é o apocalipse, acabou tudo. Não, não é verdade. Deus tem os seus planos e ele vai continuar cumprindo os seus planos. O povo de Deus não precisa temer adversários externos da fé. O próprio Deus protege o seu povo e essa deve ser a nossa confiança, essa deve ser a nossa verdade. E isso que nós lemos aqui em Daniel 8, como eu disse, muito contextualizado para os nossos dias. E o desafio do Léo dessa sexta-feira vai ser um pouco diferente. O desafio do Léo aqui, né, a aplicação final que eu quero apresentar para vocês é, na verdade, duas. Uma mais simples. Se você está lutando contra adversários, mantenha-se em santidade, em oração, confiando em Deus, porque Deus preserva o seu povo e isso é uma verdade inconteste da palavra de Deus. Agora, permita-me fazer uma aplicação um pouco fora do devocional, aplicar um pouco mais amplo isso nesta manhã, falando das eleições do próximo domingo. Eu tenho uma convicção no meu coração e guardarei ela até o último dia da minha vida, de que nós temos que ter cuidado ao usar os espaços que nos são dados para a pregação da palavra de Deus, para falar de coisas que não são, e não só de eleição, para falar de qualquer coisa que não é ligado à fé cristã. Mas acredito que algumas instruções, até em relação a esse texto que falei agora há pouco, são importantes nesse momento. Primeiro, vote consciente em candidatos que defendam os princípios morais da fé cristã. Esse é um primeiro ponto aqui. Vote consciente. Não deixe ninguém tomar a sua consciência, não deixe ninguém
aplacar a sua consciência, seja pastor, seja bispo, padre, qualquer outra pessoa. Não deixe ninguém roubar a sua consciência. Vá com a consciência tranquila e vote em candidatos que defendam princípios morais cristãos. Isso vale para governantes do poder executivo, como presidente e governador, mas também vale para deputados estaduais e federais, viu, meus irmãos? Então não vote apenas porque o indivíduo é amigo do seu amigo, não vote porque o indivíduo vai arrumar uma vaga para você em uma dos seus gabinetes. Não vote por causa dessas coisas. Isso é totalmente contrário à fé cristã. Não faça isso. Vote com consciência. Saiba que o seu candidato vai representar de alguma forma a fé naquele lugar. Então faça isso com consciência. Segunda coisa, confie em Deus e não em impérios. Nesses dias, lamentavelmente, a gente percebe impérios se levantando de um lado e do outro. Não faça isso, não confie em impérios. Continue confiando apenas no Rei da Glória. Continue confiando apenas no reino de Deus. Ele é soberano e tem dirigido a história ao longo de toda a história, né? Ele tem dirigido as coisas ao longo da história e essa deve ser a nossa confiança. E por último, pratique a santidade. Não é momento dos crentes negociarem sua santidade, usar de elementos como violência, mentira. Cuidado ao propagar notícias, né? Para você não propagar informações que não são verdadeiras. Então cuidado, muito cuidado com essas coisas. Pratique a santidade. Dito isso, acho que nós já podemos agora encerrar aqui o nosso devocional. Antes disso, eu quero só dar 2 avisos que são importantes. O primeiro desses avisos é que domingo, na nossa igreja Nave, nós vamos ter nosso culto de celebração normalmente às 10 da manhã. Aliás, chegue mais cedo, chegue às 9, nós vamos ter embarque de oração. E às 10 nós começamos então o nosso culto. O culto então começa às 10, terminando ali meio-dia para a glória de Deus. Então vá, antes até de você votar ou depois da votação, vá orar pelo nosso país. Estaremos juntos em oração por esse tempo. Segundo aviso é que nos próximos 15 dias eu não estarei com vocês aqui no devocional. Então nas próximas 2 semanas eu não vou conseguir fazer o devocional. Eu estarei numa conferência de pastores, vai ser muito corrido e depois, durante o feriado, também vou fazer uma viagem que também vai ser muito corrida, então não conseguirei fazer aqui os nossos devocionais. Mas continue a maratona bíblica, nós vamos continuar lendo os Salmos, então nas próximas 2 semanas nós vamos ler aí Salmos, 3 capítulos por dia, exceto no dia que for o Salmo 119, né? Porque ele é muito grande, então aí nesse dia você lê um só, mas vamos então ler 3 Salmos por dia aí nos próximos 15 dias. Eu volto no dia 17 de outubro, uma segunda-feira, estarei aqui às 7h30 da manhã. Tá bom, meu povo? Deus abençoe, ótima sexta-feira, ótimo final de semana para todos, fiquem com Deus. Muito bem, deixa eu cumprimentar. Aliás, olha só agora que eu lembrei, despedi sem orar, tá vendo? Esqueci de orar, falei tanto de orar que acabei esquecendo de orar. Já despedi, mas vou despedir de novo. Então vou voltar aqui para a gente orar. E como eu gosto de fazer toda sexta-feira, nós vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Acho que eu estou meio perdido aqui por causa do tempo. Mas vamos lá, o Senhor vai nos dar a graça. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Agora sim! Deus abençoe, uma ótima, excelente sexta-feira, final de semana abençoado. Fiquem com Deus.